Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia, hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Ótima terça para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Respire, ainda é terça-feira. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 6 de agosto e algumas das cidades que fazem aniversário hoje são Anhumas e Pirassununga, no estado de São Paulo, Jaguarari e Miguel Calmon, na Bahia, e Russas, no Ceará. Russas, Russas, né? é. Quem nasce em Russas? Será que é russo? Hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. A data homenageia o trabalho qualificado dos profissionais que lidam com a educação no espaço escolar e com a formação das novas gerações. Hoje é o Dia Interamericano do Escotista e nós temos uma participação especial aqui, hein, Márcio, por causa disso. O Igor Ignacio, que é o chefe do cartório eleitoral, ele também é escoteiro. E ele falou aqui pra gente, ele contou um pouco sobre essa data comemorativa. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor, do Grupo Escoteiro Padre Anchieta, aqui de Botucatu. Neste dia 6 de agosto, nós comemoramos o Dia Interamericano do Escotista, né? Essa data foi pensada e idealizada, tomando por base, e no dia 6 de agosto, mas de 1920, ao final do primeiro grande Jamboree Mundial, na cidade de Olímpia, Baden-Powell foi aclamado por todos os jovens que ali estavam participando, representando dezenas de países, como chefe do escotismo mundial. Baden-Powell, que foi o idealizador, foi ele que lançou as sementes, e os alicerces para o movimento escoteiro. Esse movimento que persiste tem mais de 100 anos. No Brasil, completando 100 anos de escotismo. É muito tempo, E o que é o movimento escoteiro? O movimento escoteiro, nós temos diversos conceitos, mas os mais fortes são atividade ao ar livre e uma educação não formal, onde os jovens podem sair e se descobrir, na natureza e realizando atividades. O que é ser um bom cidadão? Legal, né? Um grande abraço a todos os escoteiros, do escotismo Padre Anchieta aqui de Botucatu, tradicional. Nossa, eu era criança, morava no centro da cidade, na Cardoso de Almeida, e também na Cardoso, na esquina, nós tínhamos ali o Padre Anchieta ali, na esquina da Cardoso. E hoje o Igor é o chefe do escotismo Padre Anchieta aqui de Botucatu. Parabéns. 6h03. Agora vamos às manchetes do dia. Atualizações sobre as eleições municipais. O dólar sobe e vai para R$ 5,80 com temores de recessão nos Estados Unidos ganhando força. As bolsas despencam. Lula se reúne com o presidente do Chile no Palácio de la Moneda. Ataque deixa ao menos 10 indígenas feridos em Mato Grosso do Sul. Líbano recebe ajuda médica e turistas deixam o país em meio a temores de guerra. Governo Lula quer fundo de R$500 milhões para empresas levarem internet a pequenas cidades. Hoje, uma entrevista muito importante. Vamos falar sobre herpes zoster com o médico dermatologista Dr. Pedro Colli a partir das 7 horas. E agora, como já é tradicionalmente, nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta terça-feira com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 30 graus. E, como sabemos, a semana tem virada do tempo no Brasil. Vai ser a terceira forte massa de ar polar de inverno que ingressa nesta quinta-feira. A semana no Sudeste será marcada por tempo estável e calor. Na terça-feira, o tempo será ensolarado e quente com a umidade relativa do ar baixa. Em Botucatu, para se ter uma ideia, a umidade atinge a faixa mínima de 37%. Na quarta-feira, o sol continuará forte e as temperaturas altas prevalecerão. Já na quinta-feira, a frente fria chegará a São Paulo, trazendo aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva no oeste paulista. Outras áreas terão tempo firme. Então pode se preparar, a partir de quinta-feira o tempo vai ter uma grande mudança. E depois do jornal?
A gente Eu vou espera. ter que vir de caiaque? É mais ou menos isso. Na quinta talvez você escape, mas na sexta não vai escapar. Inevitavelmente vai Vou acontecer. preparar meu colete salva-vidas. É isso mesmo. Alô, Isaquias Queiroz, dá uma aula de como manejar o caiaque aí, né? Eu acho bom. 6h05, vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Foto histórica de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris vira caderno. A foto histórica de Gabriel Medina comemorando depois de pegar uma onda perfeita nas Olimpíadas de Paris vai virar uma capa de caderno. A empresa de papelaria especialista em material escolar, a Tilibra, atendeu os pedidos dos brasileiros e anunciou nas redes sociais um caderno com a imagem. Foi aqui que pediram o caderno Tilibra do Gabriel Medina? Então já podem comemorar, porque é real. Agora só nos resta aguardar o ouro que ele vem também. Escreveu a empresa, só que não veio. Infelizmente não veio, né? O surfista, que se preparava para a semifinal contra o australiano Jack Robson, comentou a postagem com alguns emojis de apaixonado. As semifinais e final do surf masculino estavam programadas para o último sábado, dia 3, mas foram adiadas para essa segunda-feira, por causa das condições do mar em Terrupô, no Tahiti. A foto icônica de Gabriel Medina foi batida pelo francês Jérémy Brulé, de 39 anos. Natural de Marsella, litoral da França, o fotógrafo reside hoje em dia, no Tahiti, na Polinésia Francesa, que é o local onde as provas de surf têm sido disputadas nessas Olimpíadas. A imagem flagra o surfista voando sobre o mar do Tahiti e fazendo o número 1 com as mãos, logo depois de sair do tubo na onda que lhe rendeu nota 9,9. A maior registrada na história do surf olímpico. Não, e quem tá vendo aqui, já tinham visto, a imagem aqui, tem quem tá assistindo aqui o Primeiro Jornal pela internet, aqui pelo nosso site, as imagens, dá pra ver a imagem do caderno aqui, Já é aquela foto, agora virou capa de caderno oficialmente. Muito legal. E agora, o Gabriel Medina ontem, infelizmente, foi prejudicado pelas ondas que não aconteceram, Passou o tempo, não aparece onda, passou o tempo e ele não pôde disputar o ouro. Disputou o bronze e levou o bronze para o Brasil, o Gabriel Medina. 6h07. Esporte. Vamos falar sobre o futebol brasileiro. Ontem, fechando a rodada 21 do Brasileirão, o Cruzeiro perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. E ao longo dessa semana, teremos jogos da Copa do Brasil. Nas oitavas de final, no jogo da volta, Vasco e Atlético Goianiense abrem hoje, às 21h45. Na quarta, às 19 horas, ocorrem 3 confrontos. Atlético Mineiro contra o CRB, Bahia contra Botafogo e Bragantino contra Atlético Paranaense. O Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque às 21h30. Na ida, em partida realizada no Maracanã, o time carioca levou a melhor, venceu por 2-0 e está em vantagem na briga por uma vaga nas quartas de final. Tite e Abel, os comandantes de Flamengo e Palmeiras respectivamente, pouparam seus principais titulares nos jogos do Brasileirão e vão com força máxima para esse jogo. No mesmo horário, o Fluminense encara o Juventude e o Corinthians enfrenta o Grêmio fora de casa. No jogo de ida, as equipes empataram em 0-0 com direito às expulsões de Raniel e Gustavo Nunes, jogadores do Corinthians e Grêmio, e gol anulado do time paulista nos acréscimos. Fechando os jogos, na quinta, o São Paulo vai a Goiânia para enfrentar o Goiás e o São Paulo venceu o jogo de ida por 2-0 no Morumbis. Sem técnico após a demissão de Márcio Zanardi no último domingo, o Goiás busca um nome já para o jogo desta quinta-feira. É isso aí, gente. É a Copa do Brasil esse meio de semana. Fica meio apagadinho assim, porque nós temos Olimpíadas, a gente tá torcendo, enfim, Mas jogo de volta agora importantíssimo, senão muitos times podem dar adeus ao sonho da Copa do Brasil. 6h09, o Endrick é ironizado pela imprensa espanhola em clássico Procura-se. Endrick estreou em um clássico espanhol na noite deste sábado, na derrota do Real Madrid para o Barcelona, em amistoso disputado nos Estados Unidos. Discreto na segunda partida pela equipe de Madrid, o atacante da seleção brasileira foi alvo de críticas por parte da imprensa espanhola. O jornal Mundo Desportivo, ou Deportivo de Barcelona, publicou um texto com o título Procura-se Endrick, no qual diz que o brasileiro não teve influência no ataque madrilenho em seu segundo jogo como titular. A própria matéria faz a ressalva.
Não temos que ser injustos, é o normal. Entretanto, o jornal aponta que era esperado mais após os 2 jogos em que o brasileiro esteve apagado. O brasileiro estreou contra o Milan, antes do clássico contra o Barcelona. Dá para colocar um cartaz de procurado no MetLife Stadium com a cara do Endrick, escreveu o Mundo Deportivo. O periódico ainda define que as expectativas altas sobre o jogador e o futuro promissor nem sempre são suficientes para jogar no Real Madrid. Ele tem que pensar que divide posição com Vinícius, Mbappé, Rodrigo e Brahim Dias. E não são pouca coisa, argumenta o texto, sobre a necessidade de que Endrick impressione o técnico Carlo Ancelotti. É normal, vai ser cobrado, joga no melhor time do mundo e vai ser cobrado mesmo, né? É um jovem, é um menino de 18 anos, vai ter que aguentar a pressão, porque Mbappé, Rodrigo, Brahim Dias, enfim, toda essa turma aí esperando, né? E não vão ser reservas. Quem vai ser reserva, talvez, a princípio, seja o Endrick. Não é normal que essa cobrança exista, mas no próximo jogo ele mostra por que foi contratado. Ele há de aparecer. Não tenha dúvida. 6h11 agora. Primeiro Jornal. Drops Olimpíadas 2024. Foi uma segunda-feira para lavar a alma dos brasileiros nas Olimpíadas de Paris 2024. Após as frustrações das seguidas eliminações no domingo, o país vibrou com a medalha de ouro de Rebeca Andrade no solo, superando o fenômeno Simone Biles em sua melhor prova e se consagrando como a maior medalhista olímpica do Brasil de todos os tempos. Olha que satisfação falar isso. Nossa, legal mesmo. E a gente percebia aqui, depois do jornal, nós fomos para a redação, torcendo, né? Nos decepcionamos, talvez, com os jurados, né? Enfim, mas depois, alguns minutos depois, algumas horas depois, veio a medalha, né? Foi emoção até o fim, porque a Rebeca viveu um momento de frustração um pouco antes, quando recebeu nota baixa, apesar de um exercício conservador, mas sem erros graves na trave, e terminou fora do pódio, mas ainda à frente de Biles, quinta colocada. E no mesmo aparelho, Júlia Soares foi uma das muitas ginastas que sofreram quedas e ficou na 7ª posição. Mas foi no solo que a Rebeca brilhou, tirou uma nota altíssima e logo depois a Simone Biles se apresentou e ela precisava exatamente daqueles errinhos que ela teve para colocar a Rebeca no primeiro lugar, e foi isso que aconteceu. Até as maiores erram, né? E foi isso que aconteceu exatamente ontem. E até Biles e a americana Jordan Chiles, respectivamente prata e bronze no aparelho, se curvaram à genialidade da brasileira, numa foto histórica, e foi o primeiro pódio da ginástica artística formada apenas por mulheres negras. Então, muito histórico, além da conquista, além da beleza do esporte. Representativo, né? Representatividade, ver o respeito entre mulheres tão incríveis, então foi muito bonito. E o legal nisso tudo é o seguinte, que a competitividade, né? São adversários e tudo mais, mas elas se entendem, né? Elas conversam. Uma nova geração de esportistas, da mesma forma que a Raíssa, né? No skate, eles se conversam, eles torcem por eles. A gente vê a reverência na hora do pódio das ginastas americanas com a Rebeca. Isso é muito legal de ver, né? É claro, somos adversários, eu quero ganhar e tal, mas, gente, que bacana isso, né? Que exemplo de esportividade, né? Muito legal. Mas será que teve aquele momento da Biles olhar pra Rebeca e falar, nossa, ela é boa, o que será que ela tá pensando? E a Rebeca, então, na segunda-feira eu vou comer... 400 gramas de queijo, vai farinha, 2 ovos, né? Feijoada. Isso, ela tá pensando naquela receita. Ela disse que ela não estava pensando em receita, porque ela estava pensando nas séries que ela tinha assistido. Entendi. O tema foi diferente. Mas realmente é impressionante a força emocional da Rebeca. Ela se mantém muito estável o tempo todo, muito equilibrada. E como é que consegue, né? De repente você desviar a atenção. Tá pensando em outra coisa. Outra coisa totalmente diferente, num momento de tensão, que o mundo todo olhando para ela pensa numa série que ela assistiu, ela pensa numa receita que ela viu, mas nunca vai fazer, né? Que ela não faz, ela gosta de acompanhar a receita. É igual eu tenho várias receitas salvas, não faço nenhuma. Às vezes meu celular tá pesado aqui, porque eu salvei algumas também, eu falo, gente, eu não fiz ainda. Normal. Mas ela merecia demais esse ouro. E fechar assim, tinha ganhado já o bronze, 2 medalhas de prata e terminou com ouro. Gente. Foi muito emocionante para nós. Ouvir o hino nacional ali no pódio, assim... Merecidamente, uma cena indescritível. né? Merecidamente, né? A gente vai ter ainda boas surpresas, tomara que tenhamos, né? Boas surpresas ainda.
nas Olimpíadas, né? Que tem ainda mais uma semaninha, né? Sim. Essa domingo acho que termina, né? Nossa, agora eu fiquei triste. Ok, Já termina. vai acabar. Mal Tava começou, tão já vai acostumado, tava acabar. gostando tanto, né? Tô gostando. E, inclusive, teve muita emoção além da Rebeca, porque Aham. no surf, principalmente, o maior surfista brasileiro da história não poderia ir embora do Tahiti sem levar uma medalha. Gabriel Medina venceu o peruano Alonso Correia na disputa pelo 3º lugar nos Jogos Olímpicos e faturou a medalha de bronze. Depois de perder na semifinal para o australiano Jack Robson em bateria praticamente sem ondas, o tricampeão mundial dominou a disputa contra o peruano e conquistou pela primeira vez na carreira uma medalha. Em Tóquio, ele havia ficado em 4º lugar. Pela segunda vez na história, o surf é disputado nos Jogos Olímpicos. Na primeira edição em Tóquio, Ítalo Ferreira levou a medalha de ouro para o Brasil. E realmente, se o mar tivesse colaborado, Gabriel Medina teria levado ouro pra gente. Não tenha dúvida, Vamos tenho certeza pensar disso. nisso sempre. Não, eu penso assim, né? Eu comentava antes da gente começar aqui o jornal com a Ellen, é a mesma coisa você jogar o tênis de mesa e não pode jogar porque não tem bolinha. É mais ou menos isso. Uhum. A culpa não foi dele. Como é que Não você apareceu surfa a sem melhor onda, onda. né? Não teve onda. Não é que é melhor, não teve onda. Exatamente. Então eu falei, o que eu vou fazer? Vou esperar aqui. Passou o tempo, não teve onda, vai disputar o bronze. E ele tinha ganhado o bronze, a gente estava ali ansioso pela disputa no feminino também. E a Tatiana Weston Webb é prata nas Olimpíadas de Paris. Muito legal. Nessa segunda-feira, a surfista brasileira foi derrotada pela americana Caroline Marks e ficou em 2º lugar. Essa foi a 13ª medalha do Brasil. O placar final da bateria ficou em Caroline Marks com 10,50 e Tatiana Weston Webb com 10,33. Foi muito Nossa, pouco, gente. Muito pouco mesmo. Mas olha só, essa foi a primeira medalha conquistada por uma surfista mulher brasileira em Olimpíadas. E o vôlei também teve altos e baixos. Na praia, Duda e Ana Patrícia avançaram às quartas de final com uma vitória tranquila sobre a dupla japonesa por 2-0 e garantiram representatividade brasileira tanto na chave feminina quanto na masculina. Evandro e Arthur seguem vivos entre os homens após vitória no domingo. Já na quadra, a seleção masculina foi derrotada pelos Estados Unidos por 3-1 e caiu nas quartas de final. Em 8º lugar, o vôlei masculino tem sua pior classificação em Olimpíadas desde Munique em 1972. Foi muita decepção, realmente. Mas foi um grande jogo. Eu tive a oportunidade de assistir boa parte desse jogo. Foi um jogaço mesmo. Os americanos vieram com sangue nos olhos e olha, suplantaram o time brasileiro. O Bernardinho, depois do jogo, batendo no peito, a culpa é minha, né? Eu assumo essa culpa e tal. Gente, é assim, é difícil, é uma competição. É uma competição. Quem estiver melhor preparado naquele dia vai levar. E pegamos uma pedreira que são os Estados Unidos. Já não tinha se classificado muito bem e por isso pegou um time tão difícil, então foi bem complicado. E você falou em tênis de mesa, na disputa por equipes, o Brasil avançou às quartas de final no masculino ao bater Portugal por 3-1, com vitórias de Vitor Ishi e Guilherme Teodoro nas duplas e Hugo Calderano e Ishi no simples. Então Hugo Calderano perdeu aí no individual, mas está vivo na disputa de equipes. E no feminino, Bruna Alexandre fez história como a primeira brasileira a competir tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. Mas o Brasil foi derrotado pela Coreia do Sul por 3-1 e deu adeus à competição. Bom, legal, gente. É aquela história, né? De repente, a gente percebe o seguinte. A gente está vibrando com as Olimpíadas sem a presença do futebol masculino, né? De algum tempo nós não somos mais o país do futebol. Mas Exato. hoje tem futebol feminino, hein? Tem futebol Semifinal feminino, entre né? Brasil e Espanha. E será que o Brasil conseguiu reverter a punição da Marta? Acredito que não, né? A Marta não deve jogar, então, hoje contra a Espanha, uma pedreira, mas de repente tudo pode acontecer. Vai ter bastante esporte coletivo hoje, vai ter quarta de final do vôlei feminino também, logo mais, hein? Brasil e República Dominicana. E, se eu não me engano, vai ter handball também feminino hoje. E daqui a pouquinho, às 8h50, tem o Isaquias Queiroz na canoagem. Grandes chances de medalha para o Brasil com o Não Isaquias. dá pra não ficar atento a essas Olimpíadas hoje. Não, agora até o final a gente fica tenso. É muito legal isso mesmo. E a gente vive esse clima. E é bom que depois das Olimpíadas, né? Muitos esportes, a criançada vê aquilo, de repente, olha, eu quero praticar, eu quero treinar. Ali a gente podia tentar trazer alguém para falar sobre isso, né? Por exemplo, quantas meninas a Rebeca Andrade, ela está motivando, né? Está instigando a participar também, a conhecer a ginástica artística, enfim. Verdade. Eu acho muito legal. É natural que isso aconteça, né?
Vocês lembram da Raíssa, quando apareceu a primeira vez? Sim. A meninada toda querendo ir numa pista de skate, querendo praticar skate, mas nem tamanho tinha. Mas quer praticar porque viu a fadinha fazendo. Exatamente. Da mesma forma que a Rebeca está motivando essa moçadinha que vem por aí. É inspirador, realmente. Muito legal. 6h20 agora, você está acompanhando o primeiro jornal ao vivo aqui na Prever FM. Nós vamos para o intervalo comercial rapidíssimo e já voltamos. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9 Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever oferece desconto em faculdade? Na Faculdade Galileu, os associados têm 80% de desconto na matrícula até o dia 9 de agosto. Informe-se, 3811 4040. A sua cidade no primeiro jornal. 6h21. Galileu é avaliada pelo MEC e considerada a melhor faculdade privada da região. O professor Marco Luque, coordenador de marketing da faculdade, traz mais informações aqui aos ouvintes da Prever FM. Olá, bom dia aos ouvintes da Prever FM e a todo mundo do jornal aí. Aqui é o professor Marco Luque, coordenador de marketing da Faculdade Galileu, e eu trago a vocês aqui hoje algumas informações importantes e relevantes para você, ouvinte, para você associado do Grupo Prever. A Faculdade Galileu recebeu recentemente uma visita do MEC e com a nota que ela recebeu através dessa visita, o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, hoje a Faculdade Galileu, para grata satisfação de toda a cidade de Botucatu e região, é a melhor faculdade privada de toda a região com a nota que ela recebeu do MEC. Isso é muito legal para a cidade porque sabe que a partir de agora você pode dizer com toda a propriedade que você estuda na melhor faculdade da região, aqueles que já estão estudando na Galileu. Nós temos lá hoje 19 cursos, entre eles odontologia, psicologia, medicina veterinária, engenharia agronômica e entre outros. E eu queria convidar você, associado do Prever, que até dia 9 deste mês, até o final da semana, sexta-feira, nós teremos uma promoção muito legal para você que é associado do Grupo Prever. Você que é associado e que quiser estudar na Faculdade Galileu, a melhor faculdade da região, você pode ter 80% de desconto na sua matrícula. É isso mesmo, você só vai pagar 20% do valor da matrícula quando você for fazer a matrícula para qualquer um dos 19 cursos da Faculdade Galileu. E aí você pode estar estudando na faculdade com uma novidade a mais que eu ia contar aqui. Daqui a algum tempinho vocês vão perceber que vai haver uma mudança no status da faculdade. A faculdade em breve deve se tornar um centro universitário, que para a faculdade e para toda a região vai ser muito mais interessante do ponto de vista de qualidade de ensino, de sistema acadêmico diferenciado. Falando de sistema acadêmico diferenciado, ainda para complementar essa informação e não me alongar muito, todas as nossas aulas, depois da pandemia, veio um sistema em que a gente transmite todas as aulas. Você que está assistindo a aula em sala de aula e você que não pôde estar na sua casa, você assiste do mesmo jeito como se você estivesse em sala de aula e melhor, a aula fica gravada. Então é isso, essas novidades todas, essas informações todas que você tem da Galileu, você pode obter através da sua matrícula para o associado Prever esta semana até dia 9 com 80% de desconto na matrícula. É isso.
Qualquer informação, qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 99901-1315 e o nosso departamento comercial entra em contato com você e faz a sua matrícula. Vem ser Galileu você também. Agora 6 horas e 24 minutos, você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM. Faculdade de Medicina de Botucatu realiza a segunda jornada da Mulher Negra. A Faculdade de Medicina de Botucatu, por meio do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária, promove entre os dias 5 e 8 de agosto a segunda jornada da Mulher Negra, Saúde, Ativismo e Cooperação. O evento visa abordar as desigualdades e injustiças enfrentadas pelas mulheres negras, oferecendo uma semana dedicada à temática. A jornada se baseia em 3 pilares principais. O primeiro foca na saúde integral da mulher negra, contemplando aspectos físicos, mentais e emocionais, com ênfase nos cuidados específicos e na conscientização sobre doenças que afetam desproporcionalmente a população negra. O segundo é o fortalecimento do ativismo e do empoderamento, fornecendo ferramentas e conhecimentos para a discussão sobre questões raciais e de gênero, e estimulando a participação ativa na luta por igualdade e justiça social. E o terceiro promove a cooperação e a solidariedade, criando uma rede de apoio e colaboração entre mulheres negras, facilitando a troca de experiências e estratégias para enfrentar adversidades. O evento contará com diversas palestras sobre temas variados, incluindo contextos de aplicação do compromisso com a equidade, racismo ambiental, evidências e alternativas por Carolina Santos, impacto do racismo na saúde da mulher por Beatriz Menezes e resiliência e redes de suporte comunitário por Cida Franco. Além disso, ocorrerá a Feira da Coopera Preta, organizada por um coletivo de mulheres pretas e periféricas. Este evento incluirá apresentações artísticas, rodas de conversa, oficinas e exposição de produtos, oferecendo um espaço para acolhimento, troca de saberes e geração de renda. O evento é aberto à comunidade acadêmica e ao público externo. A inscrição solidária deverá ser efetivada pelo link www.inscrições.fmb.nesp.br. O interessado deverá fazer a doação de itens de higiene que serão doados ao coletivo @mulheres_que_cuidam. A lista inclui desodorante, creme dental, escova de dente, sabonete, shampoo, condicionador, aparelho de depilação descartável, creme hidratante ou creme de pentear. 6h27, convenções para eleições municipais. Os agora oficialmente candidatos à Prefeitura de Botucatu enviaram ao primeiro jornal mensagens após as convenções realizadas nos últimos dias. Fábio Leite, 9 partidos compõem a coligação: PSD, PSDB, PP, Podemos, MDB, Republicanos, PL, PRD e PSB. Bom dia, Márcio. Bom dia, amigos da Rádio Prever FM. Bom dia, amigos do jornal, do primeiro jornal. É um prazer trocar essa mensagem com vocês. Aqui é o Fábio Leite. Ontem tivemos a nossa convenção, um evento maravilhoso que aconteceu na manhã de ontem e que formalizou, ou ratificou, um grande grupo em prol de Botucatu. Grandes lideranças, grandes partidos, eu e o Dr. Espadaro agora formando uma única chapa para um projeto maravilhoso para a nossa cidade. No momento oportuno, pela Justiça Eleitoral, teremos a oportunidade de apresentar os nossos projetos, as nossas ideias, mas contem conosco desde já nessa nova empreitada. Um abraço. Rosielo, do PDT, também falou com o primeiro jornal. Olá! Eu, Rosielo, pré-candidata a prefeita de Botucatu, quero agradecer o meu partido, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, por realizar a convenção, oficializar e aprovar o meu nome, Rosielo, e do professor Josias, nas candidaturas de prefeita e vice nas eleições para a Prefeitura de Botucatu neste ano. Domingos Neves, da Federação PT, PV e PCdoB. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvinte da Rádio Prever FM. Aqui é o Domingos, agora candidato a prefeito homologado em convenção
E estou aqui para dizer que estamos muito felizes de estar nessa chapa Brasil da Esperança, que é a mesma chapa que elegeu Lula e Alckmin para governar o nosso país e reduzir as desigualdades, acabar com a divisão social que foi plantada no meio do nosso povo. A nossa chapa de vereadores também homologada é viável, completa, diversa, porque traz todos os gêneros, pretos, mulheres, diversidades. É uma chapa muito legítima, porque é identificada com as lutas do povo e uma chapa de pessoas firmes, que não se rende nem se vende. Nossas candidaturas não estão à venda e a gente vai oferecer a Botucatu o melhor governo que Botucatu já teve, para reduzir a pobreza, para defender o meio ambiente, para promover a justiça social e desenvolver o nosso município. Thalita Tavares, PSOL e Rede também falou ao Primeiro Jornal. Olá, bom dia a todas e todos do Primeiro Jornal da Prever FM. Aqui quem fala é Thalita Tavares, sou candidata a prefeita de Botucatu e estou muito animada de poder sonhar junto com vocês uma cidade melhor para todos nós. Bom, o nosso projeto é de uma Botucatu mais acolhedora e acessível para todas as famílias, da periferia ao centro. Acreditamos que a população deve se envolver diretamente nas decisões para que a gente possa ter uma cidade melhor para todos nós. E bom, se você está cansado de projetos e da velha política, eu convido vocês a conhecerem nosso projeto, a nossa forma de construir política. Uma forma mais inovadora e que tenha a presença de representantes da sociedade, como mulheres, mães, pessoas trabalhadoras e pessoas periféricas. É isso. Muito obrigada e até logo. Bom, e a gente aqui do Primeiro Jornal, do jornalismo da Prever FM, vamos tentar todos os dias, passar na agenda dos agora oficialmente candidatos e candidatas à Prefeitura de Botucatu. 6h31. Primeiro Jornal, Prever FM. Dólar sobe e vai a 5,80, com temores de recessão nos Estados Unidos ganhando força. Bolsas despencam. O dólar abriu em forte alta nessa segunda-feira, dia 5, enquanto crescia o receio de que uma recessão econômica nos Estados Unidos pudesse estar próxima. Na última sexta-feira, novos dados de emprego no país mostraram que a maior economia do mundo dá sinais de desaceleração. O Payroll, relatório de emprego dos Estados Unidos, que mostra o aquecimento do mercado de trabalho e seu potencial de pressão sobre a inflação, reportou 97 mil vagas criadas no setor privado em julho, abaixo do registrado no mês anterior e menor que as projeções. Isso, junto a uma taxa de juros que continua elevada no país, reacende as dúvidas sobre a força da economia americana nos próximos meses. Acompanhando esses temores que levam os investidores a assumirem uma postura de maior cautela com os investimentos, bolsas de valores no mundo inteiro vivem um dia de fortes baixas. Às 9h15, o dólar subia a 1,66%, cotado a 5,8036. Na máxima do dia, chegou a 5,8641. Veja ou acompanhe mais cotações. Na última sexta-feira, a moeda norte-americana teve queda de 0,45%, cotada em R$ 5,7091. Com o resultado, acumulou alta de 0,91% na semana, ganho de 0,97% no mês e alta de 17,65% no ano. O Ibovespa começou a operar às 10 horas. Na véspera, o índice chegou em queda de 1,21%, aos 121.854 pontos. Com o resultado, o Ibovespa acumulou queda de 1,32% na semana, recuo de 1,44% no mês, perdas de 6,24% no ano. O mercado continua repercutindo informações da semana passada, enquanto aguarda a divulgação de novos indicadores econômicos dos Estados Unidos. Na sexta, o payroll, com 97 mil vagas em julho, veio abaixo dos 136 mil postos de trabalho registrado em junho e abaixo também
das 148 mil vagas que eram esperadas pelo mercado financeiro. Os números fizeram coro a outro dado de emprego divulgado na quinta-feira. Os Estados Unidos tiveram um aumento de 14 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana passada, totalizando 249 mil contra 236 mil das projeções de mercado. Além disso, a decisão do Federal Reserve, o Banco Central Americano, de ainda não cortar os juros, hoje em 5,25% e 5,50% ao ano, também contribuiu para a percepção de que uma desaceleração mais expressiva pode atingir o país. Isso porque juros altos encarecem processos de tomada de crédito e financiamento para pessoas e empresas, o que tende a diminuir o consumo da população e frear os investimentos das companhias em seu próprio crescimento, podendo afetar ainda mais o mercado de trabalho. A expectativa, porém, de corte de juros em setembro por praticamente 100% dos participantes do mercado financeiro é a ferramenta de análise do FedWatch do CME. Alimentando ainda mais essa cautela, uma série de balanços corporativos também pesam sobre a percepção do mercado, com destaque para resultados abaixo do esperado por gigantes da tecnologia como Amazon e Intel. Seguindo os temores, bolsas de valores do mundo inteiro vivem um dia de forte desvalorização. Na Ásia, os mercados já fecharam e todos os principais índices acionários caíram, com destaque para o Japão. Vamos acompanhar hoje como vão se comportar as bolsas no mundo todo. E na próxima segunda-feira, o economista professor Paulo André vai estar aqui falando a respeito de vários assuntos com relação à economia, inclusive essa variação e como, né, os Estados Unidos afetam o mundo todo. Eu me lembro, eu não sei se 2008, 2009, nós passamos por um período realmente complicadíssimo. Eu me lembro que eu tinha um jornal, tinha contratos que tinham a ver com o dólar e o dólar subiu, enfim, foi uma loucura. E afeta realmente também o nosso Brasil. Com certeza. 6h36. Lula se reúne com o presidente do Chile no Palácio de La Moneda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu nesta segunda-feira em Santiago com o presidente do Chile, Gabriel Boric. O encontro ocorreu no Palácio de La Moneda, sede do setor do Poder Executivo local. Lula chegou no domingo, dia 4, à capital chilena, em um momento conturbado das relações dos países da América do Sul, em razão da suspeita de fraudes na eleição na Venezuela. A vitória contestada de Nicolás Maduro dificulta o projeto de Lula de incentivar a integração regional. Segundo diplomatas brasileiros, a crise na Venezuela não está no centro das discussões acordadas com o governo chileno. Porém, é possível que os presidentes abordem o tema em um encontro privado sem ministros ao longo do dia. Brasil e Chile não reconheceram o resultado declarado pelas autoridades eleitorais da Venezuela e cobram a apresentação das atas que possam atestar a derrota do oposicionista Edmundo González, o que ainda não ocorreu. O tom adotado por Boric diz ser difícil acreditar no pleito, fez com que Maduro anunciasse a expulsão dos diplomatas chilenos do país. O Brasil seguiu uma postura mais comedida e tenta mediar uma solução junto com México e Colômbia. Lula, que é aliado de Maduro, defendeu a apresentação das atas e afirmou estar convencido de que não houve nada de anormal no país. A viagem de Lula ao Chile estava prevista para maio, porém foi adiada em razão das cheias no Rio Grande do Sul. Além de Boric, o presidente terá encontros com os chefes da Câmara dos Deputados, do Senado e da Corte Suprema do Chile. A visita foi organizada para discutir formas de ampliar a relação comercial entre os países e a cooperação em outras áreas, entre as quais transição energética, inovação, saúde e cultura. Além das reuniões, uma privada e outra com ministros, Lula e Boric participarão à noite do encerramento de um fórum empresarial organizado pelo Itamaraty em conjunto com a Apex Brasil e a Agência de Promoção Comercial Chilena ProChile. Segundo o Itamaraty, o Brasil é o maior investidor latino-americano no Chile. Em 2023, o intercâmbio comercial Brasil-Chile alcançou 12,3 bilhões de dólares. Prever FM 6h38, ataque deixa ao menos 10 indígenas feridos em Mato Grosso do Sul. Ao menos 10 indígenas Guarani e Kaiowá ficaram feridos, 2 deles em estado grave, no sábado, dia 3, após serem atacados por agricultores em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Segundo o Conselho Indigenista Missionário Nacional, jagunços invadiram seu território fortemente armados e empoleirados em caminhonetes, atirando com munição letal e balas de borracha contra os indígenas. O Conselho Indigenista afirma ainda que pouco antes do ocorrido,
um agente da Força Nacional de Segurança Pública teria avisado os indígenas de que o confronto ocorreria, orientando-os a apenas sair do local. Pega teu povo e sai daqui ou vocês vão morrer, teria dito o agente. No momento do ataque, ninguém da Força Nacional estava no local, que é monitorado desde julho pelo risco iminente de conflito. Procurado, o ministro da Justiça e Segurança Pública não confirmou a suposta fala do agente. Disse em nota que o conflito ocorreu dentro da terra indígena Lagoa Panambi e já está sob controle. As equipes da Força Nacional foram acionadas por volta das 10 horas de sábado para conter os ânimos que estavam acirrados entre indígenas e agricultores, que permanecem nas imediações do sítio do Cedro, afirma a pasta. A situação foi controlada e cada grupo permaneceu em seu acampamento orientados a não avançarem. O confronto ocorreu no início da tarde, no momento em que a FN fazia o patrulhamento em outra área da mesma região, diz. Assim que acionada, a FN chegou no local e cessou o confronto. E acrescentou, a Força Nacional de Segurança Pública tem intensificado a presença na região desde o início de julho, onde permanece até o momento. Segundo o Ministério, desde o ocorrido, a Força Nacional está com todo o efetivo em Mato Grosso do Sul, apoiando o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério Público Federal, que estão intermediando os conflitos. Os integrantes dos acampamentos estão respeitando os limites estabelecidos pelo MPI e MPF. E destacou, o efetivo mobilizado trabalha com foco na garantia da segurança dos indígenas, com respeito às culturas e evitando qualquer forma de violação dos direitos humanos, e será aumentado a partir desses novos confrontos com efetivo que será deslocado de outros estados. O Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério Público Federal foram consultados, mas não responderam até o momento da publicação. O Conselho Indigenista Missionário Nacional afirma que 2 indígenas seguem em estado grave. Um levou um tiro na cabeça e o outro um tiro no pescoço. Além deles, mais 6 feridos foram encaminhados ao Hospital da Vida, em Dourados, afirma em publicação no Instagram feita no último domingo. A Secretaria Especial de Saúde Indígena cuidou do pronto atendimento das vítimas. 2 ambulâncias de terapia intensiva foram enviadas ao local para cuidar dos feridos. Essa é uma situação complicadíssima que vem se arrastando, vai se arrastando, né? E aconteceu de fato. Quem viu as imagens, né, nos noticiários das TVs, né, das redes sociais, enfim, nos sites de notícia, pôde perceber que o confronto existiu, balas de borracha, balas reais, enfim, é difícil a gente avaliar, e se realmente esse agente da Força Nacional falou isso, tem que ser punido e quem sabe até demitido, né? Porque eles estão lá para garantir a segurança de um espaço que é um barril de pólvora. 6h41, você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM. Vamos ao intervalo comercial, lembrando que ainda hoje nós vamos entrevistar o Dr. Pedro Colli, dermatologista, sobre um assunto bastante importante. E você vai poder participar através do nosso WhatsApp 3440-1009 e fazer pergunta. Vamos falar sobre herpes zoster. Se você já ouviu falar, tem curiosidade, participe às 7 horas do primeiro jornal que volta já já. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Convide sua família e amigos e venha comemorar com a gente a 10ª edição da Caminhada Regional Unimed de Bem com a Vida. Inscreva-se a partir de 1º de agosto pelo site www.caminhadaunimed.com.br. O evento será no dia 18 de agosto, 8h30 da manhã, saindo da Praça do Bosque. Doe 1 litro de leite e colabore com a Associação Mulher Unimed Botucatu. Unimed, suas histórias, nossas caminhadas. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM.
6h43, González assina a declaração como presidente eleito da Venezuela. O candidato da oposição da Venezuela, Edmundo González, publicou nas redes sociais nesta segunda-feira um comunicado pedindo para ser proclamado vencedor das eleições e assinou a declaração como presidente eleito da Venezuela. Na mensagem, também assinada pela líder da oposição, Maria Corina Machado González, voltou a dizer que tem provas irrefutáveis de que venceu a eleição. Os opositores também pediram que as Forças Armadas não reprimam o povo e cumpram seus deveres constitucionais. Fazemos um chamado à consciência dos militares e policiais para ficarem ao lado do povo e de suas próprias famílias. Com esta violação massiva dos direitos humanos, o alto comando alinha-se com Maduro e aos seus vizinteresses, diz o comunicado. Questionada pela CNN se González estava se autoproclamando presidente, a equipe de Machado disse que Edmundo González Urrutia é o presidente eleito da Venezuela. É o que defendemos neste comunicado conjunto. Somos os legítimos ganhadores da eleição do dia 28 de julho. Temos que demonstrá-lo e por isso queremos que respeitem a decisão do povo. A autoridade eleitoral da Venezuela proclamou o Nicolás Maduro como vencedor na votação de 28 de julho, dizendo que ele foi reeleito com cerca de 51% dos votos. Já a oposição diz que a sua própria contagem detalhada mostra que González provavelmente recebeu 67% dos votos, vencendo por uma margem de quase 4 milhões de votos e ganhando mais que o dobro do apoio de Maduro, um resultado alinhado com pesquisas de boca de urna independentes. E isso vai ser adiado até quando? Cadê as atas que o presidente Lula pediu, né? Enfim, tem que apresentar as atas, mas dá para confiar nas atas? Então, no que a gente pode confiar nessa história toda? Eu realmente fico em dúvida. A gente vai ter ainda muita coisa acontecendo na Venezuela. 6h45, e Líbano recebe ajuda médica e turistas deixam o país em meio a temores de guerra. O Líbano recebeu nesta segunda-feira suprimentos médicos de emergência para equipar seus hospitais para possíveis ferimentos de guerra e o aeroporto de Beirute estava repleto de pessoas tentando deixar o país em meio a temores de que um conflito em grande escala estivesse no horizonte. As tensões na região aumentaram na última semana após o assassinato em Teherã do líder do grupo militante palestino Hamas e um ataque israelense nos subúrbios de Beirute, que matou um dos principais comandantes do grupo armado libanês Hezbollah. O Hezbollah e o Irã prometeram retaliar Israel pelas mortes, o que gerou preocupações de que as várias frentes que estão sendo travadas paralelamente à guerra de Gaza possam se transformar em uma guerra regional total. Os hospitais do sul do Líbano, onde ocorreu a maior parte dos confrontos entre o Hezbollah e os militares israelenses, estão desgastados por um colapso econômico que já dura anos e tem enfrentado dificuldades para lidar com os pacientes feridos nos últimos 10 meses. Na segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde entregou 32 toneladas de suprimentos médicos ao Ministério da Saúde do Líbano, incluindo pelo menos 1.000 kits de trauma para tratar pessoas feridas de guerra. O objetivo é levar esses suprimentos e medicamentos a vários hospitais e ao setor de saúde no Líbano, especialmente nos locais mais expostos às hostilidades, para que possamos estar prontos para lidar com qualquer emergência, disse o ministro da Saúde aos repórteres na pista de pouso do aeroporto, onde a ajuda chegou. No saguão de embarque do aeroporto, famílias de origem libanesa que tinham ido ao país no verão faziam fila para o check-in de seus voos de partida, tristes por partirem mais cedo do que o esperado. Países como França, Reino Unido, Itália, Turquia e outros pediram aos seus cidadãos que deixassem o Líbano enquanto houvesse voos comerciais disponíveis. Os Estados Unidos pediram aos seus cidadãos que desejam deixar o Líbano que reservem qualquer passagem disponível, enquanto as Nações Unidas pediram às famílias de seus funcionários que deixassem o Líbano e a Embaixada Sueca transferiu temporariamente seus funcionários para Chipre. 6h48, o governo Lula quer fundo de 500 milhões de reais para empresas levarem internet a pequenas cidades. O governo Lula pretende criar um mecanismo garantidor de mais de 500 milhões de reais voltado para crédito a pequenos provedores de internet para investimento em infraestrutura de banda larga fixa em municípios com menos de 30 mil habitantes. A iniciativa é capitaneada pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A previsão é que a ampliação da cobertura da conectividade digital nestas cidades
beneficie cerca de 2,5 milhões de pessoas. O mecanismo depende de um empréstimo de 100 milhões de dólares, aproximadamente 572 milhões de reais na cotação atual. Esse crédito foi aprovado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em julho e agora está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde ainda precisa ser aprovado em plenário. Nós temos a missão de melhorar a conectividade no Brasil, nas mais diversas áreas, mas com olhar especial para a população que vive nos lugares mais remotos e de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas e aldeias. Esse mecanismo garantidor vai permitir que essas empresas consigam atender aos pré-requisitos para acessarem esse crédito, disse Juscelino à coluna do jornal Estadão. Com a iniciativa, pequenos provedores que atualmente não atendem às garantias dos bancos poderão solicitar crédito e acessar recursos do Fundo para Universalização dos Serviços de Telecomunicação por meio de agentes financeiros. A iniciativa visa a implantação de cabos de fibra ótica e a instalação de equipamentos de telecomunicações com funções de economia de energia ao longo da infraestrutura, por exemplo. Prever FM 6h49, a polícia procura dono de Porsche que atropelou e matou um motociclista no Rio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura o motorista de um Porsche Boxster, indicado como influenciador, que atropelou e matou um motociclista às margens da BR-116, no quilômetro 74, na altura do bairro Três Córregos, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira, dia 1º. A vítima era um produtor rural de 47 anos. As investigações apontam que o influenciador dirigiu o carro de luxo avaliado em R$500 mil no momento do atropelamento e que minutos antes de matar o motociclista, ele foi visto em um posto de gasolina na região com o Porsche e teria saído em alta velocidade. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que foi acionada para o acidente. E ao chegar ao local, um homem se apresentou como condutor do veículo e foi encaminhado ao 110º Distrito Policial de Teresópolis. Segundo investigação da Polícia Civil, o influenciador Renando Grau é o dono do veículo e era quem conduzia o veículo no momento do acidente. A Polícia Civil ainda busca pelo influenciador que fugiu do local. Renan já é considerado foragido da justiça e continua sendo procurado. Depoimentos dão conta de que o influenciador era o condutor do veículo. Você tem percebido, Ellen, que a gente tem falado constantemente atropelamento com Porsche, né, matando pessoas. Já tivemos aquele motorista de aplicativo em São Paulo. Depois tivemos na segunda-feira de madrugada, de domingo para segunda, um motociclista. Tivemos aquele casal em Lua de Mel no Rio de Janeiro. Esse senhor também em Teresópolis. Enfim, os carros de luxo nas madrugadas, né, correndo muito, né, não se importando com o que está acontecendo. Tem que haver uma punição, tem que ser revista toda essa situação, porque até quando vai acontecer? Isso, os fatos que são divulgados, os fatos que nós temos mortes, enfim, e tudo mais. A gente fica sabendo, né? Que fica sabendo. E os acidentes sem morte ao longo nesse nosso Brasil, né? Está sendo, infelizmente, uma constante isso, né? Eu tô começando a ficar com medo de Porsches. A gente tem sempre um carro de luxo, né? É sempre um carro de alta velocidade, de fato. E para quê? Se você tem uma velocidade permitida de quanto? E dentro da cidade, qual é a motivação? Tem que ser punido, tem que haver punição exemplar, inclusive, né? Famílias, normalmente trabalhadores, né? Vidas de trabalhadores estão sendo ceifadas. 6h52 e o governo Tarcísio defende que a ação do PT aponta prejuízo com venda da Sabesp tem erro. O governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, apresentou novos esclarecimentos na ação movida pelo PT no Supremo Tribunal Federal contra a privatização da Sabesp. Segundo esses esclarecimentos, o estudo utilizado para argumentar que a venda teria causado prejuízo aos cofres estaduais contém um erro de digitação na fórmula do Excel. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo afirma que, se o erro não tivesse ocorrido, o valor estimado da ação seria de R$ 67,27, abaixo dos R$ 85,58, calculados inicialmente, e mais próximo dos R$ 67 da oferta pública. Posteriormente, o estudo do Sintaema revisou o valor justo para R$ 103,90.
A análise dos possíveis erros foi feita pela empresa de consultoria KPMG, contratada pelo governo de São Paulo, e o estudo apresentado pelo PT foi realizado por economistas a pedido do Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O estudo do sindicato chegou aos valores de R$ 85,58 e R$ 103,90 ao lançar mão da metodologia do fluxo de caixa descontado, que calcula o valor de uma empresa a partir do fluxo de caixa futuro, que então é trazido o valor presente com uma taxa de desconto. Na avaliação da KPMG, houve erro de digitação na taxa de desconto, que foi aplicada como 7,12%, quando deveria ter sido 7,92%, o que explicaria a divergência entre o valor apresentado pelo estudo do Sintaema, R$ 78 bilhões, e o valor resultante da conta realizada com a taxa de desconto apresentada, mas supostamente não aplicada, R$ 67 bilhões, com ação de R$ 67,27. Em sua manifestação a favor da concessão de liminar para suspender a privatização da Sabesp, a Advocacia Geral da União defendeu que houve subdimensionamento dos valores das ações da empresa com base no estudo encomendado pelo sindicato. 6h54, Ucrânia diz que afundou o submarino russo no porto da Crimeia. O exército ucraniano alegou ter afundado um submarino russo no porto de Sevastopol, na Crimeia, em suposto novo golpe para a marinha russa. O submarino Rostov-on-Don, que estava ancorado no porto, foi atingido na sexta-feira, dia 2, e afundou no local, segundo a Ucrânia. No entanto, a CNN não conseguiu verificar essa informação de forma independente e o Ministério da Defesa russo ainda não comentou o incidente. A Ucrânia destacou que a perda do Rostov-on-Don demonstra que não há segurança para a frota russa nas águas ucranianas do Mar Negro. O ataque foi saudado pelas autoridades ucranianas, que ressaltaram a importância da destruição de submarinos russos armados com mísseis Kalibr, usados pela Rússia em ataques à infraestrutura vital da Ucrânia. O Rostov-on-Don, um submarino da classe Kilo 2, com capacidade para mísseis de cruzeiro Kalibr, já havia sido severamente danificado por um ataque de mísseis ucranianos em setembro de 2023. Embora tenha sido reparado e retornado recentemente ao porto de Sevastopol, o submarino foi novamente alvo de ataque ucraniano. A destruição de submarinos russos é parte crucial da estratégia militar ucraniana para reduzir a capacidade de ataque da Rússia. Além do submarino, as forças ucranianas também danificaram 4 lançadores de mísseis antiaéreos S-400 na sexta-feira, o que poderia facilitar futuras operações aéreas ucranianas na Crimeia. A Marinha Russa tem sofrido várias perdas significativas desde o início do conflito, incluindo o naufrágio do cruzador Moskova e a transferência de navios para fora de Sebastopol após o ataque ucraniano. 6h56, Coreia do Norte. Kim Jong-un entrega 250 lançadores de mísseis com capacidade nuclear. A Coreia do Norte realizou uma cerimônia no domingo, dia 4, para marcar a entrega de 250 lançadores de mísseis com capacidade nuclear. O evento contou com a presença do ditador Kim Jong-un, que determinou a constante expansão do programa nuclear de seu exército para contrapor as ameaças percebidas dos Estados Unidos, segundo informou a mídia estatal norte-coreana nesta segunda-feira. As preocupações com o programa nuclear de Kim Jong-un cresceram à medida que ele demonstrou a intenção de implantar armas nucleares no campo de batalha ao longo da fronteira ao norte com a Coreia do Sul e autorizou seu exército a responder com ataques nucleares preventivos se perceber a liderança sob ameaça. A estatal Agência Central de Notícias da Coreia informou que os lançadores foram recém-produzidos pelas fábricas de munições do país e projetados para disparar mísseis balísticos táticos, um termo que descreve sistemas capazes de entregar armas nucleares de menor rendimento. No evento realizado em Pyongyang, Kim Jong-un disse que os novos lançadores dariam às suas unidades de linha de frente um poder de fogo esmagador sobre a Coreia do Sul e tornariam a operação de armas nucleares táticas mais práticas e eficientes. Fotos da mídia estatal mostraram linhas de caminhões lançadores
ocupando uma grande rua com aparentemente milhares de espectadores presentes no evento, que incluiu fogos de artifício. A Coreia do Norte tem expandido sua linha de armas móveis de curto alcance projetadas para sobrecarregar as defesas de mísseis na Coreia do Sul, enquanto também persegue mísseis balísticos intercontinentais projetados para alcançar o continente dos Estados Unidos. Os testes de armas e ameaças que vêm sendo intensificadas por Kim Jong-un são amplamente vistos como uma tentativa de pressionar os Estados Unidos a aceitar a ideia da Coreia do Norte como uma potência nuclear. A intenção também é a de acabar com as sanções impostas à Coreia do Norte por seu programa nuclear, que são lideradas pelos Estados Unidos. Eu vi as imagens desses caminhões, né, com os lançadores, em torno de 250 caminhões. Gente, impressionante, né? Quando o mundo, muitos locais do mundo passando muita fome, muita desgraça no mundo, esse pessoal pensando sempre na guerra. Pensando em potências balísticas, né? Nucleares, que pode realmente acabar com o mundo em que vivemos, né? Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.